Olá pessoal, sou o professor Fabrício. Vou ministrar hoje para vocês uma aula sobre Empédocles. Empédocles é um dos principais pré-socráticos e ele é o criador da famosa teoria dos quatro elementos, que depois seria apropriada por Platão e Aristóteles e predominaria como uma das teorias mais influentes por todo o período antigo e medieval. Aqui uma gravura de Empédocles. Alguns autores antigos dizem que ele gostava de se vestir de modo extravagante. Usava a cor púrpura, que na época era uma cor muito cara, porque era feita com materiais obtidos de ostras. Tinha que mergulhar no mar e obter aquelas ostras, né, com uma grande quantidade delas, produzir uma minúscula quantidade de tinta púrpura. Era a tinta dos reis. Empédocles nasceu por volta do ano 490 a.C. e viveu até o ano 430, aproximadamente. Aqui, dados bibliográficos dele, da coleção Os Pensadores. Empédocles era natural da colônia de Agrigento, na Sicília. Na política, opôs-se à oligarquia, defendendo a democracia, mas foi desterrado quando do triunfo da reação. Provavelmente morreu no Peloponeso. Peloponeso, região de Esparta. Então ele teria nascido em Agrigento, e, segundo contam, o Empédocles era de uma família nobre, assim como outros pré-socráticos que a gente viu, por exemplo, Heráclito, né, dizem que era de uma das famílias que fundou a cidade. Essas cidades que não eram da parte central da Grécia, cidades da Jônia e da Magna Grécia, elas eram relativamente recentes. Então haviam poucos séculos de sua fundação e se sabia quem eram os fundadores, quem eram as famílias originais daquela cidade. Empédocles, embora fosse de uma família com prerrogativas talvez de comando, ele, segundo contam alguns, deveria ser o rei da cidade. Ele recusou isso porque considerava que a democracia seria um governo melhor para aquela cidade. Diz um autor antigo: Empédocles de Agrigento nasceu não muito depois de Anaxágoras, e foi um êmulo e discípulo de Parmênides, e sobretudo dos pitagóricos. Ele nasceu um pouco depois de Anaxágoras, só que, segundo se conta, o Anaxágoras, embora fosse mais velho, praticou a filosofia depois de Empédocles e teria vivido um pouco mais de tempo, mas eles são aproximadamente contemporâneos. Então, por ser da região da Magna Grécia, mesma região onde atuou Pitágoras e a sua escola, e Parmênides e seus seguidores, né, principalmente Zenão, então o Empédocles teve como influências os pitagóricos e Parmênides. Uma coisa importante a se notar, e se percebeu por esses vídeos de filósofos antigos, dos pré-socráticos, o começo da filosofia ocorre no mundo grego, mas não especificamente na Grécia, na parte central, que hoje é o país Grécia, né? A filosofia ela surge e se desenvolve por cerca de 2 séculos na periferia da Grécia, na região da Jônia, onde está ali a escola de Mileto, e depois Heráclito, Anaxágoras, e na Itália, no sul da Itália, Magna Grécia, onde está Pitágoras, Parmênides, Empédocles. Só por volta do século V, IV, final do século V, que a filosofia chega, de fato, à parte central da Grécia e principalmente à cidade de Atenas. Empédocles teria sido um grande orador. Segundo Aristóteles, Empédocles é o inventor da retórica e teria depois influenciado o sofista Górgias. Como seu discípulo, Górgias também um grande retórico, grande orador. Talvez isso se relacione com o fato de Empédocles ter sido um democrata, já que na democracia a habilidade de falar bem, a oratória, é algo muito valorizado. E o Empédocles, cedo, virou uma figura lendária, talvez ainda durante sua vida. Ele dizia ter poderes mágicos, segundo contam alguns. Outros diziam que ele se considerava descendente dos deuses, um deus. E tem uma lenda que conta que um dia ele estava afirmando a sua divindade, né, o seu caráter divino e a sua imortalidade, né? E aí, para provar esse fato para aqueles que não acreditavam nele, ele teria subido ao vulcão Etna
e ali se atirado na cratera. Subiu lá no vulcão e se jogou dentro do fogo, falando assim, ó, eu não vou morrer não. E assim morreu Empédocles. São várias anedotas que se contam desses filósofos pré-socráticos, né? E de todos os filósofos, na verdade. Por exemplo, o livro de Diógenes Laércio, o Vidas e Doutrinas, tem lá sobre Platão, Aristóteles, mesmo esses que deixaram muitas obras. O Diógenes Laércio diz: as suas obras da natureza e purificações somam uns 5.000 versos, e o seu tratado de medicina vai até os 600. Das tragédias já falamos antes. Empédocles, segundo aqui Diógenes Laércio, possivelmente é o primeiro pré-socrático a escrever mais de um livro. Dos outros se fala que escreveu uma obra sobre a natureza. E o Empédocles então escreve a sua obra principal, que ainda tem esse nome, da natureza, Perifísios, mas escreve também Purificações, das quais restaram alguns fragmentos, que é algo que se aproxima da doutrina pitagórica em vários aspectos. Segundo Diógenes, escreveu também um tratado de medicina. Conta-se que ele teria sido médico, numa época em que a medicina estava bem no começo ainda. E essas tragédias de que ele fala aqui não se tem nenhum outro fragmento sobre isso. Uma coisa importante a se notar é que Empédocles escreveu em versos, ele escreveu de modo poético, assim como outros filósofos daquela região da Itália, da Magna Grécia, haviam feito. Por exemplo, o Parmênides escreveu um poema filosófico. Antes dele, aquele que é considerado por muitos um de seus mestres, Xenófanes, havia escrito também um poema filosófico. O Empédocles, então, segue nessa tradição. Aqui nessa imagem, uma pintura muito antiga, que ficou preservada na cidade de Pompeia, Itália, cidade que foi coberta pelas cinzas do Monte Vesúvio, que mostra ali um jovem lendo. Naquela região ali de Pompeia e Herculano existem algumas preciosas obras de arte da antiguidade, pinturas que sobreviveram da maior parte do mundo antigo. O que se tem são estátuas e outras coisas que resistem melhor ao tempo. Uma pintura se desgasta. Ali, como ficou soterrado sob a cinza, se preservou. Ele está lendo ali do modo como se lia antigamente, né? Um pergaminho, um papiro ali, que vai desenrolando de um lado a outro. Do seu modo de escrita, que é em versos, né? E dos temas que ele aborda, se tem ali fundamentos para corroborar a tese de que ele foi de fato influenciado pelo Parmênides. Parmênides escreveu de modo poético e Parmênides narra a sua iluminação filosófica, de certo modo, por meio ali de uma viagem que ele faz. O Empédocles usa um recurso semelhante a esse, que é um recurso, na verdade, oriundo dos poetas. Por exemplo, Hesíodo, quando ele canta a sua Teogonia, ele começa dizendo que as musas heliconíades, né, vêm cantar para ele, ensiná-lo a cantar essa obra. Então não seria a obra dele unicamente. Um fato importante a se notar é que os fragmentos restantes desse poema de Empédocles, desse primeiro poema dele, embora poucos em número, são mais extensos que os de outros pré-socráticos. Isso nos permite compreender de modo um pouco mais seguro o seu pensamento. Quando se fala de fragmentos dos pré-socráticos, não quer dizer que são fragmentos tal como esse aqui da imagem, né? Que são textos antigos que estão ali degradados, mas são citações, na sua ampla maioria, feitas por autores antigos, só que de uma época um pouco posterior, geralmente do período clássico da Grécia, do período helenístico ou do período imperial romano. E aí preservam esses pensadores antigos como citações inseridas nas suas próprias obras. Talvez esse aqui seja o princípio do poema sobre a natureza de Empédocles. Reduzidos são os poderes que se encontram espalhados pelo corpo, e muitas são as mazelas que nele se declaram e que embotam o pensamento. Os homens contemplam na sua vida apenas uma pequena parcela dela. Depois, rápidos em morrer, são arrebatados e voam para longe como fumo, persuadidos unicamente daquilo
que a cada um por acaso aconteceu, enquanto são levados em todas as direções. Quem, pois, se gaba de ter encontrado o todo? Assim, nem estas coisas são para ser vistas ou ouvidas pelos homens, nem apreendidas pelo pensamento. Tu, pois, já que para aqui te voltaste, aprenderás. Não mais além pode ir o entendimento humano. Talvez aqui ele esteja fazendo tanto uma alusão quanto uma crítica ao Parmênides, e também talvez ao Heráclito. Existe um limite para a compreensão humana. O homem, o pensamento, ele está embotado pelo corpo. Talvez aqui também uma influência pitagórica, a ideia de alma que encarna ali num corpo, né? E o corpo, ele sobrecarrega a alma, ele embota a alma, tira um pouco o seu brilho, a sua capacidade de compreender as coisas. Então, o homem é limitado no seu entendimento. Tal modo que você crer na razão e você afirmar ela sem ressalvas, como talvez faz o Parmênides, que esse aqui é o caminho da verdade, ele diz, isso aí pode ser um excesso. O que você pode aprender é que não se pode ir além do entendimento humano. Você pode aprender aquilo que está dentro dos seus limites, dentro da sua capacidade. E você, segundo o Empédocles, também não recusa o corpo, não recusa aquilo que é oriundo da percepção sensorial, como havia feito o Parmênides. Continua. Vamos, observa com todas as tuas faculdades, como cada coisa é clara, sem confiar mais na vista que no ouvido, nem no ouvido ruidoso acima dos esclarecimentos da língua. Nem recuses crédito a nenhum dos outros membros, os órgãos ou partes do corpo. Por qualquer caminho há uma passagem para a compreensão, mas apreende cada coisa por onde ela é clara. Ou seja, aqui ele está dizendo, você falar que só a razão é válida, só o logos, o pensamento, vai te dar conhecimento, é tolice. Você deve fazer uso de todas as tuas faculdades e confiar em cada uma de acordo com a sua capacidade. Você não deve confiar mais na vista do que no ouvido, nem no ouvido mais do que na língua, e não recusar nenhum dos outros órgãos que te permitem conhecer o mundo. Você tem que compreender cada coisa de acordo com o instrumento adequado para compreender cada coisa. Apreendê-la de acordo com os seus limites próprios. Por exemplo, uma pintura você não vai ouvi-la. E do mesmo modo, uma comida você não vai simplesmente ficar olhando para ela. Você tem que aprender cada coisa de acordo com o modo adequado a ela. E no seu poema Purificações, que seria o segundo poema dele, né, em termos de extensão é menor, o que sobrou para nós, pelo menos, ele fala de reencarnação, que talvez seja ali uma influência pitagórica. Essa imagem aqui da filosofia da religião indiana, né, que talvez tenha influenciado indiretamente os pitagóricos. É difícil saber. Mas o Empédocles, então, também defendeu essa ideia. E por conta disso, ele diz, lamentosamente, ai de mim, por que é que não me aniquilou o dia impiedoso, antes de eu ter maquinado o deplorável ato de comer carne com meus lábios? Pois eu já fui, noutro tempo, rapaz e rapariga, arbusto e árvore e peixe que ao salto se desloca. Ou seja, Empédocles não comia carne, assim como Pitágoras e os seus seguidores. Por quê, né? Porque se você vai crer na reencarnação e vai crer que a reencarnação é não só em pessoas, mas pode ser em animais. Você comer a carne de um animal, você pode estar comendo ali alguém que você já conheceu. Ou mesmo que não conheça, você está comendo o corpo que foi habitado por uma alma que é semelhante à sua. Então isso aí é abominável. Portanto, uma picanha dessa aqui jamais seria consumida por Empédocles. Ele acharia isso uma coisa terrível. E assim como Pitágoras também recusava alguns alimentos vegetais. A crença que eles tinham. Abstente por completo das folhas de louro. E infelizes, totalmente infelizes, afastai vossas mãos das favas.
Foi dito, por exemplo, que o Pitágoras uma vez estava sendo perseguido por ladrões e aí iria escapar dele, só que se deparou com um campo de favas. Teria que atravessá-lo para fugir. Só que ele falou: não, eu prefiro ser roubado do que chegar perto dessas favas. Do mesmo modo, o Empédocles. Portanto, essa comida aqui da imagem, para ele, seria uma coisa absurda, seria um crime. Porque tem fava, tem folha de louro e tem carne ainda. Muito bem, né? Mas vamos ver aqui, depois dessas anedotas, né? Qual era a teoria principal de Empédocles? É a teoria dos 4 elementos, que diz que tudo se compõe de 4 coisas: fogo, ar, água e terra. A gente viu que Tales, que é o primeiro filósofo, coloca a água como elemento principal, o elemento originário de tudo, a arqué, o princípio de onde tudo deriva e para onde tudo vai. Aí, por exemplo, Xenófanes talvez tenha dito que era água e terra. O Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro, tinha dito que o ar seria a arqué, o princípio do mundo. E o Heráclito talvez tenha dito que o fogo é o princípio de tudo. Possivelmente ele use o fogo mais de modo metafórico, ou então como algo que ocasiona a mudança das coisas, né? Então cada um deles falou de um elemento ou de dois, porém Empédocles vai e diz que é preciso os 4 para explicar o mundo. Ele fala: escuta, em primeiro lugar, as 4 raízes de todas as coisas. Zeus resplandecente, Hera dadora de vida, Edoneu e Nestes, que com suas lágrimas inunda as fontes dos mortais. Os 4 elementos aqui. Zeus como o fogo, por quê? Por causa do raio. O raio era visto como fogo. Hera dadora de vida seria o ar. Edoneu, que é Hades, a terra, já que Hades vive embaixo da terra, o mundo dos mortos. E Nestes, aqui com as lágrimas, né? Portanto, a água. Os 4 elementos aqui. Além disso, ele foi o primeiro a dizer que os elementos materiais eram 4. Empédocles é o primeiro a afirmar essa ideia, né? De que são 4 os elementos que compõem o mundo, ou pelo menos elementos materiais. Ele coloca mais 2, se pode ver talvez como imateriais ou como forças do cosmos. Empédocles conta como elementos os 4 corpos simples, ajuntando um quarto, a terra, aqueles que acabamos de falar, a saber, a água, de Tales, o ar, de Anaxímenes e o fogo, de Heráclito. Estes elementos subsistem sempre e não são gerados, salvo no que tange ao aumento ou diminuição, unindo-se para formar uma unidade ou dividindo-se a partir desta unidade. Empédocles viu a ideia de Zenão, o ser é eterno, porém viu também a teoria de Heráclito, talvez, que tudo muda. Então, o ser, para que exista, ele deve existir sempre, ele deve ser eterno. Só que a mudança é algo que nós percebemos. E Empédocles, como a gente viu, não recusa os sentidos. Ele fala que você deve captar cada coisa de acordo com o órgão próprio para aquilo. Então ele tenta conciliar, e ele concilia do seguinte modo: existe algo que é eterno, que são essas 4 raízes. Raízes no sentido de origem das coisas, né? Rizoma. E o que muda é a configuração dessas 4 raízes. Então, no caso, o fogo, a água, a terra e o ar, enquanto tais, enquanto corpos simples, elementos, são indestrutíveis, são incriados, são eternos. Agora, as coisas que são formadas por eles, essas são passageiras, estão sujeitas ao devir, à mudança. Uma dupla história vou te contar. Uma vez elas, isto é, as raízes, cresceram para serem uma só a partir de muitas. De outra vez, separando-se de uma que eram para serem muitas. O que isso quer dizer? A ideia de do um todas as coisas e de todas as coisas o um. Segundo Empédocles, a natureza passa por ciclos de mudança. Num desses ciclos, as raízes estariam congregadas numa única massa ali indistinta.
em outra fase extrema do ciclo, estariam todas separadas. Essa GIF aqui, inclusive, esse processo, esse brotamento, era que os gregos também chamavam de physios, que é o nascer de uma coisa. Natureza, physis, né? Mas também esse processo de geração, de nascimento espontâneo, não pela ação de um indivíduo. Ele diz: dupla é a formação das coisas mortais, e dupla a sua destruição, pois uma é gerada e destruída pela junção de todas as coisas, quando, uma vez mais, as coisas se separam. Que junção é essa? Que separação é essa? Ficará mais claro com os fragmentos posteriores. Porém, nessa parte, ele está dizendo que existem duas fases em que as coisas surgem e duas fases em que elas perecem. Quando tudo se junta em uma coisa só, nesse processo de junção, algumas coisas são criadas e outras destruídas. E do mesmo modo, no sentido oposto, na separação de todas as coisas, algumas são criadas e outras destruídas. O que nós veremos quando está em um ou outro extremo, aí que não há coisa alguma além dessa matéria em si. Bom, mas sendo 4 os elementos materiais, o que faz com que eles se modifiquem? O que ocasiona as mudanças no mundo? Os próprios elementos movem a si mesmos? Segundo Empédocles, ele diz o seguinte: além dos 4 corpos simples materiais, existem 2 princípios moventes, filia e neikos. Filia, como em filosofia, o amor no sentido de amizade, e neikos traduz por discórdia ou por ódio. Então, um princípio de união, o amor, e um princípio de separação, o ódio ou discórdia. Ele diz: e estas coisas nunca param de mudar continuamente, ora convergindo num todo graças ao amor, ora separando-se de novo por ação do ódio, da discórdia. Então, existe o amor, um princípio que une as coisas, une os elementos materiais do mundo, e existe o ódio, que separa todas as coisas, distingue cada coisa. Assim, tal como elas aprenderam a tornar-se numa só a partir de muitas, e de novo, quando uma se separa, geram muitas. Assim elas nascem e a sua vida não é estável. Mas, na medida em que jamais cessam o seu contínuo intercâmbio, assim existem sempre imutáveis no ciclo. O que ele quer dizer com isso aqui? Que são essas coisas, elas? As substâncias materiais, os elementos do mundo. Elas existem, estão ali passivas, digamos, e sofrem a ação dessas duas forças, o amor e o ódio, que as separa ou as congrega. E nesse processo se tem a origem e o decaimento de todas as coisas, do próprio mundo, como formado por esses elementos. Todos estes são iguais e da mesma idade. Todos os elementos são da mesma idade, então eles não são criados um depois do outro, eles existem sempre, então não tem uma origem. E são iguais em que sentido? Se interpreta ou no sentido de que são equipotentes, né? Cada um tem a mesma força de atuação em relação aos outros, mas também no sentido de que um não predomina sobre o outro. Mesmo os elementos materiais, não há um que seja maior do que os outros em termos de quantidade, e os elementos imateriais ali, se pode dizer, as forças do amor e do ódio, não seriam uma inferior em relação à outra. Mas cada um tem uma diferente prerrogativa, e cada um o seu próprio caráter, e cada um prevalece à vez, quando chega o seu momento próprio, e sem eles nada mais nasce, nem cessa de existir. Uma interpretação possível dessa fala, né, de que prevalece um a cada vez. Alguns interpretam que ele está falando exclusivamente do amor e do ódio, da discórdia. Que existe um momento no universo em que predomina só o amor total, só a união,
e existe um outro momento que predomina só o ódio, só a separação. Porém, alguns veem aqui como a ideia de que os próprios elementos materiais, o ar, o fogo, a terra e a água, também predominam cada um em uma época. Então haveria uma época em que o mundo seria uma predominância de fogo, em outra uma predominância de água. O mundo no sentido do universo, a realidade material inteira. Ele diz, na cólera, no ódio, tudo é de diferentes formas e está separado. Mas no amor, todas as coisas se unem e se desejam umas às outras. Ele pensa no mundo como uma massa ali dessa matéria, né? Tem os 4 elementos. Quando predomina o amor totalmente, sem o ódio, sem ele estar despontando, o cosmos inteiro se forma numa esfera indistinta, em que toda a matéria está misturada. Então não se conseguiria perceber ali a água aqui, a terra lá, mas se veria tudo imiscuído, tudo misturado nesse predomínio total do amor. E do mesmo modo, mas no sentido oposto, quando predomina apenas o ódio, cada elemento estaria totalmente separado de todos os outros. Então se teria novamente ali uma esfera em que um quarto dela seria fogo, um quarto terra, um quarto água e um quarto ar. Então todos os elementos separados e distintos. Alguns veem como um pouco de contradição, porque quando predomina o ódio e estão os 4 separados, o fogo está separado da água, da terra e do ar. Porém, o fogo está unido ao fogo. A terra está unida à terra. Então, o ódio que separa, ele também une o que é igual a si mesmo, né? O homogêneo. De modo semelhante, o amor que une tudo acaba separando o fogo do fogo, a água da água, já que está tudo misturado. Então, cada elemento ali está indistinto nessa massa e, portanto, separado de si mesmos, poderia dizer. Empédocles sustenta que o primeiro a separar-se foi o éter, a seguir o fogo, e depois deste a terra. Da terra, comprimida que estava em toda a volta pela força da rotação, brotou a água. Aqui ele fala sobre a origem do mundo, enquanto um cosmos, enquanto algo que é distinto, em que se percebe características, porque quando predomina só uma das forças, quando predomina só o amor ou só o ódio, não se tem um mundo, se tem apenas uma esfera, ou em que tudo está misturado, ou então uma esfera dividida em 4. Porém, quando existe algo como uma harmonia entre esses dois, para usar a linguagem de Heráclito, uma disputa entre eles em que há o amor e está também presente o ódio, então começa a se separar as coisas, porém não se separam de todo. E algumas coisas começam a se unir, porém não se unem de todo. E aí vai surgindo. Surge primeiro o ar, segundo ele. Depois o fogo, enquanto algo distinto, então o sol, as estrelas. Depois surge a terra. E da terra comprimida vai surgindo a água, vai separando-se a água. Então o mundo ele tem elementos de união e elementos de distinção. Existe o oceano e existe o continente. Então a água está separada da terra. Porém, não é uma separação total. Do mesmo modo, há elementos de união, já que há um corpo ali de água e há um corpo de terra. Só que não é também união total, porque seria, de novo, apenas uma massa homogênea. E não existiria cada coisa distinta. Desse modo, podemos dizer que o mundo, na perspectiva de Empédocles, existe no equilíbrio entre o amor e o ódio. O mundo não existe apenas enquanto união e não existe apenas enquanto distinção, separação. É preciso os dois extremos. É necessário, tal como pensou Heráclito, ter uma harmonia tal como do arco e da lira. O amor e o ódio mantêm o mundo unido e distinto ao mesmo tempo. Diz Xenófanes: como é que poderia, de fato, ser isso totalmente destruído, se nada está vazio deles? Porquanto, só se eles estivessem continuamente a perecer, não mais existiriam. E que poderia aumentar este todo? De onde poderia ter vindo? Não. Só esses é que existem, mas correndo uns através dos outros,
se convertem em coisas diferentes em diferentes ocasiões e, contudo, são continuamente e sempre os mesmos. Nessa passagem, ele afirma a eternidade dos elementos. Os elementos, que é a matéria básica que compõe todas as coisas, existem sempre. Ele diz: é impossível destruir a terra, a água em si. Por quê? Você pode destruir uma coisa que é feita com esses elementos. Você pode destruir uma pedra. Agora, fazer com que ela deixe de existir totalmente, Empédocles considera impossível. E também diz que a quantidade total é sempre a mesma, porque o que poderia aumentar a quantidade de matéria? Se fosse acrescentar alguma quantidade à que existe, de onde que viria tal coisa? E também não pode diminuir, já que tudo está cheio da matéria. Não há vazio na perspectiva de Empédocles. Só o que há é transformação dos elementos, é alteração e não criação ou destruição, porque eles estão correndo uns através dos outros e se convertem em coisas diferentes. Contudo, eles são os mesmos, ou seja, a realidade primária, essencial, fundamental ali, permanece a mesma. Assim como Heráclito, Empédocles defende a mutabilidade das coisas, pois até o mundo passa por ciclos de nascimento e morte. Para Empédocles, a única coisa eterna são os princípios, os 4 elementos e as forças de união e separação, filia e neikos. Isso é eterno. Agora, tudo que é formado dessas coisas e formado por essas coisas é perecível, é passageiro. O mundo inteiro não é uma coisa que vai existir para sempre. Na perspectiva dele, em algum momento vai predominar só o princípio de união, só o amor. Então vai ser tudo uma esfera indistinta de matéria misturada. Em outro momento vai predominar apenas o ódio, a separação. E aí será uma esfera com 4 elementos distintos. E nesse intervalo entre uma predominância e outra existe o mundo enquanto algo distinto, mas não totalmente separado. Ele não diz quanto tempo se passa entre o nascimento do mundo e a sua destruição, seja pela união ou pela separação de tudo. Porém, supõe-se aqui que seria um tempo grande o bastante para os seres humanos não terem noção disso. Porém, em concordância com Parmênides, há algo imperecível que permanece, a matéria, em suas 4 raízes, e as forças opostas de amizade e discórdia. Então, para ele, Heráclito está correto ao afirmar que tudo muda, tudo flui, tudo enquanto tudo aquilo que percebemos diretamente, as coisas do mundo, os objetos, os entes individuais. Porém, existe algo que é permanente, assim como o ser de Parmênides, algo que é incriado, algo que, de certo modo, até não se move, já que a matéria toda está ali apenas, e não existe vazio. E o que permanece são os elementos e as forças que os movem. Assim como quando os pintores, homens que, por habilidade, são bem peritos na sua arte, decoram oferendas, quando, de fato, tomam em suas mãos pigmentos de muitas cores, misturando harmonicamente mais de uns e menos de outros, produzem a partir deles formas que se assemelham a todas as coisas, ao criarem árvores e homens e mulheres, feras e aves e peixes que nas águas se criam, e também deuses de longa vida, superiores em honrarias. Assim também não permitas que o engano subjugue a tua mente e te leve a pensar que há uma qualquer outra fonte de todas as incontáveis coisas mortais que claramente se veem. Mas fica a saber isto bem, já que a narração que escutas provém de um Deus. Essa última parte talvez corrobore a ideia de que Empédocles se considerava divino de alguma maneira. Mas talvez ele esteja apenas dizendo que é uma inspiração divina isso que ele diz, assim como Parmênides havia dito de modo semelhante, que a justiça teria falado com ele, a deusa. De modo poético ele diz. Mas de todo modo, ele compara a criação das coisas, ou melhor, o surgimento das coisas, com a criação de uma obra de arte. Os pintores tomam ali as tintas e com elas produzem as suas obras. Eles apenas misturam a tinta que já existe, compõem
as figuras, usando aquele material. Porém, eles não criam as tintas, eles não produzem do nada aquela matéria-prima da sua obra. Eles apenas modificam aquilo que já existe. Do mesmo modo, todas as coisas, incluindo os seres vivos, o mundo inteiro e até os deuses, têm origem na matéria, naquilo que existe, nessas quatro raízes, movidas pelos dois princípios de amor e ódio. Tal como o artista, porém nesse caso aqui, os princípios de modo cego agindo, formam as coisas como se compusessem uma obra de arte. Então, Empédocles conciliou a ideia de Heráclito, de certo modo, com a ideia de Parmênides. Tudo flui, tudo muda, exceto o princípio subjacente de tudo, que no caso de Empédocles ele vê como os elementos e as forças que os movem. E Empédocles também concilia a ideia de unidade e multiplicidade. Parmênides havia dito que o ser é um. Zenão, seu discípulo, havia argumentado, criado diversos paradoxos para demonstrar que não existe a multiplicidade e não existe o movimento, que Parmênides via como duas coisas impossíveis para o ser. Só que Empédocles afirma que existem as duas realidades. Existe a unidade, entendida enquanto o princípio, no caso são quatro e mais duas forças, né? Porém, de certo modo, eles são o mesmo, eles são o princípio da coisa, do que existe. E existe o múltiplo como derivado desses princípios, derivado dessas raízes. Então, existem, por exemplo, muitos homens, só que todos eles são compostos da mesma matéria. A mesma coisa, que é matéria. E são movidos pelas mesmas coisas. Então, existe a unidade e existe a multiplicidade. Além do mais, na perspectiva cósmica dele, existe um período em que o universo inteiro é uno. É uma esfera bem redonda e perfeita. Perfeita no sentido de totalmente homogênea, que seria no momento em que o amor domina tudo, que o mundo vira só uma massa de matéria, que não se distingue sequer os elementos ali nele mais. E existe um momento em que é multiplicidade total, já que os quatro elementos estão totalmente separados. Uma outra coisa vou te dizer: de tudo quanto é mortal, nada tem nascimento, nem qualquer fim na morte execrável, mas apenas mistura e troca das substâncias misturadas. A isto é o que os homens chamam nascimento. Ou seja, Empédocles diz: não há total surgimento de nada e nem há total destruição de nada. Só o que existe é transformação na matéria. É mistura e separação. O homem chama nascimento e morte impropriamente, pois na realidade a coisa permanece. Basicamente ele está talvez aí dizendo, pela primeira vez, a ideia de que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, basicamente, para Empédocles, nascimento é composição e morte é separação. Não há surgimento de nada, não há aniquilamento de nada. Aniquilação total é impossível. Só o que há é modificação daquilo que existe, e existe sempre. E quando elas, as raízes, se misturam na forma de um homem, vêm para o ar, ou na forma da espécie dos animais selvagens, ou das plantas ou das aves. Então dizem que isto é nascer, mas quando elas o separam, chamam-lhe má sorte. O nome que lhes dão não está certo, contudo, eu mesmo transijo com o costume. Ou seja, os homens chamam nascimento e morte a mera transformação da matéria, que se modifica, que se altera, mas permanece a mesma. Nada é destruído jamais, né, ou criado. Porém, é muito difícil ter sempre em mente essa compreensão. Mesmo o próprio Empédocles aqui confessa que ele usa ainda as palavras nascimento e morte, embora ele saiba que são inadequadas. Pois impossível é que algo nasça do que não existe, e é inexequível, inaudito, que o que existe possa ser completamente destruído. Pois onde quer que alguém o coloque, aí, por certo, sempre há de encontrar
novamente afirmando que é impossível destruir alguma coisa totalmente. Você pode apenas modificar. Você não pode fazer o ser passar ao não ser. O ser é, como já tinha dito Parmênides. O ser continua ali, ele apenas pode ser mudado, nunca passar para o seu oposto, que é a inexistência. Aqui falando sobre o surgimento dos seres vivos. Empédocles sustentou que as primeiras gerações de animais e plantas não eram completas, mas consistiam de membros independentes, não ligados entre si. As segundas gerações, surgidas da junção destes membros, eram como seres oníricos. A terceira foi a geração das formas totalmente constituídas. E a quarta já não provinha das substâncias homogêneas, tais como a terra e a água, mas devido a uma mistura resultante, nos casos, da condensação dos seus alimentos, noutros, porque a beleza feminina excitou o desejo sexual, e as diversas espécies de animais distinguiram-se pela qualidade da mistura nelas verificada. Empédocles tem uma teoria muito curiosa para o surgimento dos seres vivos. Ele afirma o seguinte: da matéria, desses corpos simples que existiam, primeiro surgiam as partes dos seres vivos, surgiam os membros soltos, e depois esses membros seriam unidos em possivelmente sucessivas gerações, ou então alguns iriam perecer e surgiriam outras gerações que seriam capazes de sobreviver. Fragmento aqui. Aqui brotaram numerosos rostos sem pescoços. Errantes andavam braços soltos, sem ombros, e olhos vagueavam sozinhos, carecidos de testas. Solitários erravam membros. Ou seja, como se fosse brotando ali da terra, da água, uma perna aqui, um olho ali, uma boca, soltos. Os membros brotando do mundo. E, para Empédocles, existe um princípio de distinção, o neikos, e existe um princípio de união, a filia. Só que a filia é um princípio aparentemente cego. É como uma força da natureza que não age de modo pensado, mas ela simplesmente age do modo que é característico da sua constituição, digamos, do que ela é. Então, a filia, esse amor, vai unindo todas as coisas, vai unindo ao acaso. Aí, em um momento, pega ali um monte de pernas e une e forma lá um ser onírico, de sonho, né? Só tem pernas. Porém, um animal como esse aqui não seria capaz de sobreviver. Um animal que só tivesse pernas, não tivesse boca, ele não iria comer, então morreria de fome. Ele diz: muitas foram as criaturas que nasceram com faces e peitos de ambos os lados, raça bovina com rostos humanos, enquanto, pelo contrário, outras surgiram como descendência humana com cabeças de boi, seres em parte masculinos, em parte de natureza feminina, e dotados de partes sombrias. Então vão surgindo aí diversos seres monstruosos, né, unidos ao acaso. Partes de seres que são unidas e formam corpos ali, de vários tipos. Rostos sem cabeça, ou que tem o rosto no peito. Misturas de animais, né, homens com bois e tudo mais. E vão surgindo esses animais em desordem, ao acaso. Então, o que Empédocles diz aqui é o princípio de ausência de finalismo. É bem diferente do que diz, por exemplo, Aristóteles. Ele diz que na natureza tudo tende a um fim que lhe é próprio. Até a pedra que cai no chão, ela tende ao centro da terra. Esse é o fim a que ela se dirige. Só que Empédocles fala assim: existem ali os elementos, a matéria bruta, e existem dois princípios que movem a matéria em sentidos opostos, um para unir e outro para separar. E nada desses aí é capaz de pensar no que vai fazer, eles simplesmente fazem desse modo. Eles se deixam levar, no caso da matéria, ou agem, atuam, melhor dizendo, unindo ou separando, mas não há finalismo. Aí por isso que os primeiros animais que ele
vê surgindo nesse ciclo do mundo que está nascendo são animais incapazes de sobreviver, animais aleatórios, monstruosos, que só têm um monte de cabeças, um monte de pernas, e não são aptos à vida. Porém, mesmo no acaso, na aleatoriedade, há uma possibilidade de ordem, ainda que fortuita. Portanto, onde quer que tudo se verificou, como se tal estivesse a acontecer com um propósito determinado. Nesse caso, as criaturas sobreviveram, por se encontrarem acidentalmente compostas de forma adequada. Mas onde isso não se verificou, as criaturas pereceram, e continuam ainda a perecer, como diz Empédocles da sua raça bovina com rostos humanos. Então, o acaso está agindo, e o acaso geralmente produz coisas que não são adequadas, seres que não são capazes de sobreviver. E esses seres vão perecendo. Um tipo de seleção natural. Nasce ali um animal que tem boca e olhos, só que não tem membros para se locomover. Então ele poderia comer e pode ver as ameaças, mas não pode fugir, nem se dirigir ao alimento. Então ele morre. E assim ocorre com todos os animais que têm uma constituição que é inadequada. Porém, por acaso, em algum momento, surge um animal que é perfeito, que ele tem os órgãos como deveria ter, tem os membros adequados a um certo tipo de vida, e esse animal acaba por sobreviver. Então, basicamente, segundo Empédocles, vão surgindo esses órgãos, essas partes, por meio de processos puramente naturais, vão brotando da terra como plantas, né? E vão se unindo ao acaso. Diz: e fundiram-se em puros ventres, uns se fizeram mulheres com frio deparando-se. Benditas campinas de Afrodite. Esse aqui eu não vou comentar. Por acaso, em algum momento, surgia um ser que era capaz de viver e capaz de se reproduzir. Então, esses deram origem às espécies. Ocasionalmente, surgia um ser bem ordenado. E quando este surgir, e sendo também capaz de gerar outros como eles, aí estava formada uma nova espécie, uma nova forma de vida que iria permanecer. Os outros monstruosos, com o tempo, pereceram todos. Só que ele fala que ocasionalmente ainda surge um. De vez em quando surge uma mutação, algum animal monstruoso. Só que, sendo incapaz de viver, eles não são o que predomina. Então, os seres bem ordenados sobrevivem e se reproduzem, fazendo surgir as espécies. Enquanto que todos aqueles que, por acaso, não eram aptos, acabam perecendo. Isso aí, assim como a teoria de Anaximandro, parece encontrar ecos na biologia moderna, no modo como se compreende hoje a origem da vida. O Empédocles, em certo aspecto, tem ideias que parecem muito absurdas, né? Essa ideia de que surgem órgãos prontos da Terra. Porém, a biologia hoje explica, por exemplo, que surgem as primeiras formas de vida, ou os precursores das primeiras formas de vida, né? Que são moléculas orgânicas ali, surgem por meio de processos naturais. E as organelas que vão formar as células, elas de certo modo se unem por um princípio não finalista. Elas vão se unindo ali e as que podem sobreviver, sobrevivem. E depois, quando os animais se desenvolvem mais, se tornam mais complexos, quando surge algum que é inapto à vida, que tem uma mutação desfavorável, esse animal acaba perecendo. E aqueles que são capazes para aquele tipo específico de vida, para aquele nicho ambiental, esses sobrevivem e propagam a sua espécie. Então, se pode ver aí nessa teoria de Empédocles algo muito moderno, muito adequado a explicar o surgimento da vida. Embora nos detalhes, obviamente, ele não acerte, mas ele acerta no princípio geral. Talvez o mais interessante nessa teoria de Empédocles seja essa ideia de que a ordem pode surgir por meio do caos, pode surgir ao acaso. Por exemplo, se você tem várias letras recortadas assim, letras de papel na sua mão, você jogando para cima, as que caem no chão não vão formar palavras. Agora, se você pegar
10 letras, por exemplo, e jogar 1000 vezes, é possível que em uma dessas 1000 vezes as letras ali caiam de modo que dê para você ler uma palavra formada ao acaso. Ou então, se você jogar 1 milhão de vezes ou 1 bilhão de vezes, em algum momento, aquilo que é improvável, mas que é possível, vai ocorrer. E aí Empédocles estabelece um princípio, que diz o seguinte: uma vez que surge um animal que, por sua natureza formada ao acaso, tem como sobreviver, esse sobrevive. Quando surgem os muitos outros que não têm essa capacidade, esses morrem. Mas tudo ocorre ao acaso. Do acaso brota o que parece ser um finalismo, mas não é. Outra ideia muito interessante dele, de um fragmento, é o seguinte: uma mesma coisa são os cabelos e as folhas e a densa plumagem das aves, e as escamas que nascem nos membros robustos. A ideia de que uma mesma coisa é o cabelo, a plumagem das aves e as escamas dos répteis. No caso aqui, a folha, não sei a que tipo de folha que ele se refere, porém, essa ideia de que cabelo, a pena e as escamas têm a mesma origem é uma ideia correta. Isso aqui, por exemplo, mostra a evolução das penas. Se sabe hoje que as aves evoluíram a partir de dinossauros terápodes. Pequenos dinossauros como o Deinônico ou Velociraptor, que eles evoluíram penas a partir de suas escamas. Primeiro, possivelmente para se proteger do frio. Depois, alguns menores desenvolveram penas aptas ao voo. Então, a ideia de que essas coisas aparentemente tão distintas são a mesma, pois têm a mesma origem. Empédocles apresenta a mesma teoria acerca de todos os sentidos, ao sustentar que a percepção surge quando alguma coisa se ajusta aos poros de cada um dos sentidos. É por isso que um sentido não pode julgar os objetos do outro, visto os poros de um serem demasiado largos, de outros demasiado estreitos para o objeto percebido, de tal modo que algumas coisas passam a direito através deles, sem lhes tocar, ao passo que outras não são capazes sequer de entrar. Empédocles parece ter criado essa teoria, que foi muito conhecida na antiguidade, dos eflúvios. Ela vai ser abordada de novo depois por Demócrito e os atomistas. Mas a ideia de que você percebe as coisas por meio de algo que vem das coisas ao seu sentido. E cada sentido, ele é configurado de tal modo a perceber um certo tipo de coisa. Por exemplo, com os olhos você não sente cheiro, já que o cheiro seriam ali um pedaço de matéria, né, minúsculos, que estão aptos a interagir com os poros que você teria no sentido olfativo, no seu nariz. Do mesmo modo, a visão seria por perceber partículas ali, né, pedaços minúsculos, que coadunam com a configuração dos poros que você tem no olho. Então, cada sentido veria aquilo que é adequado a ele, aquilo que se adapta à sua capacidade perceptiva. Outra coisa curiosa que ele falou, que na antiguidade também predominou. O coração, que habita no pélago de sangue, no fundo do sangue, no abismo, que flui e reflui, sendo nele que está especialmente aquilo a que os homens chamam pensamento, que o sangue que circunda o coração dos homens é o seu pensamento. A ideia de que o coração é a sede do pensamento predominou por muitos séculos. Só muito depois inclusive da época de Descartes, por exemplo, que se foi dizer que o cérebro era a sede do pensamento humano. Empédocles, talvez um dos primeiros a ter essa ideia, né, errada de que o coração seria a sede do pensamento. Talvez porque o coração aparentemente se altera com as emoções, por exemplo. E ele vê aqui também o sangue como tendo um papel no pensamento, já que o sangue circunda e circula pelo corpo inteiro. E o coração ele via como aquilo que tem mais sangue, então é o centro e é ali que você pensa. Então,
Esse foi o filósofo pré-socrático Empédocles, o primeiro a elaborar a teoria dos 4 elementos, uma teoria que predominou por cerca de 2000 anos como a base da física, física entendida ainda como filosofia natural. Então, Empédocles estabelece que os 4 elementos, 4 corpos simples, são o princípio de tudo, e esses 4 são a terra, o ar, a água e o fogo. Antes, Tales havia dito que era a água, Anaxímenes que era o ar, Heráclito talvez o fogo, Xenófanes possivelmente a terra e talvez a água. Heráclito une os 4. E além disso, ele diz que existem 2 princípios opostos que movem os elementos, movem de modo cego, como forças que simplesmente atuam. Esses princípios são filia e neikos, amor e ódio, ou amizade e discórdia. São princípios cegos que movem o mundo. O amor no sentido de unir todas as coisas, unir até a indistinção de tudo. E o ódio no sentido de separar todas as coisas, até que não haja mais ordem, já que tudo está, cada um dos 4 elementos está totalmente isolado dos outros. Para Empédocles, o mundo natural não tem origem. As coisas básicas, que são os elementos, não surgem em nenhum momento e não perecem em nenhum momento. Eles são eternos, existem sempre. E aquilo que nós percebemos como nascimento é apenas a composição da matéria. É a matéria tomar uma forma nova. E aquilo que chamamos de morte, inadequadamente, é meramente separação da matéria. É desordenamento daquilo que estava ordenado. De modo que nada de fato surge e nada de fato perece. Apenas muda, se modifica. Também Empédocles criou uma teoria muito interessante para explicar a origem dos seres vivos. Ele começa dizendo que surgem as partes da Terra ali brotando, ao acaso. Porém, o mais importante é a ideia de que do acaso pode surgir algo que parece dirigir-se a um fim. Porque os animais surgindo em várias formas, aqueles que, pela má sorte, eram incapazes de viver, pereceram. Aqueles que, por acaso, talvez 1 em 1 milhão, fosse capaz de sobreviver, de fato sobreviviam, e sendo também capazes de se reproduzir, faziam isso e faziam perdurar a sua espécie. De modo que, talvez a primeira tese, junto com a de Anaximandro, que tenta explicar a vida, a aparente ordem que existe no mundo natural, a aparente finalidade de tudo por meio de algo que é fortuito, porém que segue certas regras, digamos, ainda que não dirigidas a um fim racionalmente concebido. Então eu encerro por aqui a aula e eu agradeço a atenção. Muito obrigado.